Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você estará vendo esse vídeo, mas acordando aqui na manhã deste 28 de março de 2025, pós o vice no Paulista para o Corinthians. Quero desabafar e falar algumas coisas que eu acho que são necessárias, agora de cabeça um pouco mais fria, mas seguimos de cabeça muito quente, porque realmente foi uma final muito decepcionante do Palmeiras, né, amigos? 2 jogos muito fracos, tá tudo errado e eu tô com muito medo do que vai ser essa temporada, porque realmente esse time não anda me inspirando muita confiança, principalmente em jogos grandes, né? Mas antes, se inscreve no nosso canal, aí ativa o sininho, dá o like pra você não perder nada e pra esse vídeo chegar em cada vez mais palmeirenses. Não tá sendo um momento fácil, primeira vez na história do Pó de Porco que a gente perde um título pra eles. Mas não tem problema, a gente dá a cara sempre e estamos pelo Palmeiras sempre. Não dá para ser influencer ou querer cobrir o clube só nas boas, a gente tem que dar a cara nas ruins. E domingo estaremos lá no Allianz Parque para a estreia do Brasileiro, que já começa com uma pedreira. Não sei as sequelas da guerra aí, não sei quem vai para o jogo, não sei se Paulinho e Maurício, por exemplo, estão prontos. Acho que o único que dá pra gente afirmar que vai pro jogo é o Lucas Evangelista, né? Assim como o Richard Rios, que atuou muito pouco ontem. Mas, cara, hoje eu não consigo colocar o Palmeiras como um dos principais favoritos para esse Brasileirão, cara. Claro que já é comum em todo ano, né? Todo mundo coloca Palmeiras e Flamengo como um dos principais favoritos. Pela bola que o Palmeiras joga hoje, eu não consigo colocar o Palmeiras como um dos favoritos. Daqui a um mês, se o time engrenar, se o Abel conseguir fazer esse time, enfim, jogar bola, se o Palmeiras começar a ter um ataque realmente decente, poderoso, agressivo, a gente pode começar a voltar a colocar o Palmeiras como um postulante ao título, né? Mas hoje, com essa bolinha que o Palmeiras vem jogando, o Abel precisa ser cobrado, cara. Com todo respeito, é o maior treinador da nossa história, mas assim, aquela confiança que a gente tinha, ele sempre tem um plano, confia. Não confio mais, cara, não confio mais. Há um ano e meio que é sempre isso, cara. Em jogo grande a entrega é essa. Então assim, não adianta vir com esse papo, confia, ele sabe o que faz. Vir com essa arrogância, ele mesmo vem com essa arrogância de, a gente aqui dentro sabe o que faz, né? Então, cara, pra mim, o Palmeiras tá perdido, cara, realmente. Desde 2020, final de 23 e 2024 todo, o Palmeiras não faz bons jogos, não honra a folha salarial gigantesca que tem. O Palmeiras gastou mais de 300 milhões de reais para essa temporada, é um clube que está batendo 1 bilhão e 200 milhões de receita, então precisa jogar mais bola, cara, precisa jogar mais bola. Não dá para apresentar um futebol tão fraco como vem apresentando. E vai sobrar no técnico, não tem jeito. O Abel tem que ser cobrado. Essa final de Paulista, cara, ele teve 10 dias para preparar o time, para pensar numa situação melhor, né? A gente já sabia, todo mundo já sabia que o Richard Rios talvez não poderia jogar, porque ia atuar os 2 jogos na Colômbia. Ele poderia pensar em 3 zagueiros, poderia pensar em recuar o Veiga, ou utilizar o Felipe Anderson como um segundo volante, eu não sei. Ele tinha a possibilidade de entrar com um time melhor do que ele entrou, né? E aí entrou com os 2 pesados ali, Thiago Santos e Pierre ali, o Emiliano e o Aníbal, e o time ficou totalmente travado com 2 burucutu ali que pesados, não conseguem avançar, não conseguiam. O Corinthians nem dominou o meio campo, mas nem precisou dominar, né? O Palmeiras não conseguia agredir, Rafael Veiga também pouco inspirado, pouco pegava na bola. Nas chances que tinha de bola parada, o Palmeiras também agrediu muito pouco. Realmente, o Vitor Roque passando fome ali. O Facundo, que a gente já batia nessa questão tática do Facundo, cara, tudo bem, deu o passe pro gol, acho um jogador interessante, acho que talvez foi um dos poucos destaques do Palmeiras nesse Paulista, mas ele tá sem função alguma em campo, cara. Então assim, o Abel precisa... agora com o Paulinho, com o Maurício, ele vai ter mais peças para fazer, mas, cara, o Palmeiras não pode passar 2 jogos contra o Corinthians dando 2 ou 3 chutes no gol, né, cara? O CV, lá da Venezuela, sei lá de onde fez 4 gols no Corinthians, cara. O Barcelona de Guayaquil, todo time faz gol no Corinthians. E o Palmeiras
joga com os caras com a fralda cheia e realmente não consegue agredir os caras e não tenho o que falar. Eles mereceram o título. Claro que tem toda a conta externa aí do papelão que a torcida dos caras fez, de como a bola não rolou, de como, cara, não teve jogo praticamente no segundo tempo. Mas o Palmeiras teve a chance, né? E aí, falando do Veiga, ontem critiquei bastante o Veiga, óbvio, de cabeça quente. E disse que talvez o Veiga não teria mais clima para seguir no clube, né? Não é uma opinião que eu queira que ele não tenha mais clima. E acho que os influenciadores, os repórteres, todo mundo, a galera que influencia a torcida vai ter um peso muito importante nisso, né? Para que o Veiga consiga ter paz para seguir no Palmeiras. E achei muito digno ele ter ido dar entrevista, cara. Ter dado a cara a tapa. A gente pode discutir o erro, cobrá-lo. Não dá pra perder um pênalti dessa forma, mas você vê que o cara é palmeirense igual a gente. Falou que odeia os caras e que deve estar sofrendo igual a gente também. Mas essa questão de pênaltis no Palmeiras é inacreditável, né, amigos? Passa ano, entra ano. Eu não sei o que acontece, cara. O clube... chega um momento que eu prefiro o tiro livre indireto do que bater a porra do pênalti. Porque, assim, a gente sente que vai errar. Eram pra ser 2 vitórias contra o Corinthians no ano. E não temos 2 vitórias porque falhamos nos pênaltis com o Estevão e com ele. Então, assim, complicado demais. O derby sempre deixa sequelas. Espero que o Veiga consiga ter paz para seguir a sua história no clube. Não sei se vai seguir ou não. Ele disse ontem que a vontade dele é ficar. Não sei se ele tem tanto mercado assim na Europa. Um jogador já com 29, batendo 30 anos. Não sei se ele tem tanto mercado assim. E tem essa questão também a gente pede tanto reformulação, fala tanto que jogadores precisavam sair do Palmeiras, né? Ontem tinha gente me parando pra falar, eu preferi o Rony do que o Facundo, preferi o Zé Rafael do que... Cara, mas é isso. E o Veiga, com certeza, caso saia, se chegar alguém que não conseguir performar, a gente vai sentir saudade do Veiga também, mas a reformulação faz parte e o Palmeiras também tá passando por esse processo. Agora, o Abel precisa encontrar formas desse time jogar mais bola, por mais que o time esteja em reformulação, muitas peças novas, não dá pro time apresentar tão pouco futebol, cara. E agora não vai ter tempo de treino, né, cara? Um treino para pegar o Botafogo, depois já viaja pro Peru, estreia na Liberta, vai para Recife pegar o Sport e começa aquela loucura de calendário brasileiro sul-americano. E não vai ter tempo de ter todos os ajustes possíveis, né? E aí a gente fica pensando, né? Pô, era muito melhor ter caído pro São Bernardo. Se a gente soubesse, e a gente falava em alguns... Um pó de porco lá atrás, né? Corinthians com a melhor campanha, tudo se encaminhava para uma final em Itaquera se o Palmeiras chegasse até lá, né? E aí a gente falava que esse é um inferno. Se ganhar, a temporada dá um gás absurdo, se perder... E é o que aconteceu. Se a gente soubesse que o desfecho final seria esse, era muito melhor ter caído pro Mirassol ali, ter caído na primeira fase, ter tido todo esse tempo para se preparar, como o Botafogo teve, né? O Palmeiras vai pegar um Botafogo que tá há 2, 3 semanas só se preparando para a estreia do Brasileiro. E o menino Alan, que fez o gol da nossa classificação, não ganhou 1 minuto, né? É outra opção que poderia ter jogado ao lado do Emiliano ou do Aníbal, né? Se o Abel quisesse ter feito algo de diferente para essa final. Ai, amigos, é complicado demais. Agora, acho que falei muito sobre a questão do time, a questão tática e tudo que o Abel precisa fazer para esse time demonstrar mais criatividade, ser um time mais agressivo, ser um time que gosta de agredir o adversário, né? Palmeiras tá um time muito... Cara, é um futebol muito pobre mesmo. Realmente, o trabalho do Abel não é bom, cara. E aí, eu acho que, já dei essa opinião, eu acho que tá se caminhando para um final de ciclo no final do ano. Mas, enfim, já falei demais do time. Vamos torcer para que o Abel e os jogadores consigam ter certa resiliência aí para seguir o ano e não deixar que esse vice para eles atrapalhe tanto.
A gente sabe o quanto que perder para eles deixa sequelas, mas é tentar ter resiliência e trabalhar para que esse time volte a apresentar, volte a dar confiança no torcedor palmeirense, porque essa coisa foi totalmente perdida. Agora, para finalizar os meus pitacos, falar sobre Leila Pereira, né? Porque, assim, aquele vídeo é de indignar qualquer palmeirense, né, gente? O Palmeiras vê em sua presidente fazendo gracinha ali na beira de campo, falando que o Corinthians sempre ganha do Palmeiras. Assim, e da onde ela tirou isso, cara? O Palmeiras até na gestão dela tinha perdido... Não tinha perdido na gestão dela, né, até ano passado. Agora perdeu 2 e perdeu um título, né? Mas não tinha... Palmeiras, de 2020 pra cá, o Abel tem 3 derrotas pra eles. Então, assim, não sei de onde ela tirou. Ai, sempre ganham da gente. Cara, uma gracinha sem sentido algum. Não sei em que mundo um palmeirense faria uma piada daquela. E é o preço que a gente paga por ter uma presidente que não é palmeirense, gente. É isso. Ótima gestão, bate em quem tem que bater, defende o Palmeiras em certas ocasiões. No caso do racismo, o clube tá sendo perfeito. Mas esse tipo de coisa joga muito contra ela, cara. E ela vai se queimando cada vez mais com a torcida, cara. Fora o tanto que o clube joga contra a torcida, né, cara? A questão de cerco, questão do Allianz Parque, a torcida não poder fazer nada. E aí a gente vai enfrentar os caras, ela fica babando os caras enquanto o nosso jogador toma bomba nas pernas, toma copada na orelha. É isso que o Palmeiras virou, cara. Então, assim, fica a minha indignação e a cobrança na diretoria também, porque se o Palmeiras tiver um mínimo de pulso, tem que pedir para interditar Itaquera por no mínimo um mês aí, porque realmente alguém tem que fazer alguma coisa, cara. Não é justo com o futebol brasileiro que outros clubes sejam punidos, que São Januário seja interditado, que Vila Belmiro seja interditada por muito menos do que aconteceu ontem, né? E ninguém faz nada, ninguém tá nem aí. E aí vamos pro próximo derby lá para outro jogador nosso tomar cabeça de porco nas pernas, tomar copada na orelha. Ninguém liga. É isso. Palmeiras tá largado mesmo. Mas é isso, amigos. Fica aqui minha indignação, meus pitacos sobre ontem. Não está sendo fácil, mas domingo estaremos no Allianz Parque. Semana que vem a vida do Pó de Porco segue. Por mais duro que esteja, vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido aí. Comenta aí o que você achou. Pode discordar de mim, pode concordar comigo, mas comenta aqui o que você achou, que eu quero saber a sua opinião. E é isso. Avante para Seguros Porco. Valeu.